Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. A gente começa falando que o mapeamento via satélite mostra um aumento de 12,1% da área de soja na safra 24-25 em todo o Brasil. Com uma produção histórica de mais de 168 milhões de toneladas de soja para o ciclo 24-25, o Brasil tem investido em tecnologias para ampliar a produção agrícola, como novas cultivares, novas técnicas e novas áreas dedicadas à oleaginosa. Um mapeamento inédito feito pela empresa especializada em inteligência territorial apontou que o território brasileiro cultivado com soja aumentou 12,1% na safra atual, saltando de 46,8 milhões de hectares para 52 milhões e meio. A análise foi realizada com base em imagens de satélite de alta resolução, inteligência artificial e cruzamento com bases oficiais. A gente utiliza uma série de satélites. Então, por exemplo, nós temos o satélite Sentinel-2 da Europa, Landsat Estados Unidos, outros sensores como o sensor MODES, enfim, nós temos um apanhado de imagens orbitais ao longo da safra de soja e aí nós aplicamos alguns algoritmos que nós desenvolvemos aqui. E quando a gente aplica isso numa imagem de satélite, que ela é formada por pixels, esse pixel ele realça se ele for soja, se ele não for soja, ele não realça. Então a gente consegue detectar e extrair essa informação dessa imagem. Apesar de ser responsável por 26,5% da produção total de soja no Brasil, o estado de Mato Grosso teve avanços menores em relação a outras regiões, com um incremento de 893 mil hectares a mais do que no ciclo 23-24, ou seja, 6,9%. No Rio Grande do Sul, a área de soja cresceu 8,4% e o estado de Goiás expandiu 7,6%. Existem outras áreas que, em termos absolutos, em números absolutos, cresceram um pouco mais do que o estado do Mato Grosso, como o próprio Goiás, ele teve uma expansão maior, mas o Mato Grosso por si só já está em 13,9 milhões de hectares, é uma área muito expressiva, até mesmo pela extensão territorial que nós temos do estado, e isso favorece a expansão, inclusive em áreas degradadas, como é o caso de Alta Floresta, que na safra 2016-17 tinha 10 mil hectares de soja e hoje tem 84 mil. De acordo com a empresa responsável pela análise, o objetivo é fornecer ao mercado opções mais precisas de mapeamento de solo, o que pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias e tecnologias para a agricultura brasileira. Agora a gente tem dados precisos, como que a gente vai fazer para produzir com mais até sustentabilidade, ter uma retórica de venda dessa soja lá fora. A gente conhecer o território com precisão favorece também a nossa soberania. Agora, olha esse dado. A receita da exportação brasileira de café da safra 24-25 teve um aumento de quase 50%. O Brasil segue sendo o maior produtor e exportador de café do mundo. E segundo o relatório do Secafé, o país obteve o maior valor da história com os embarques do produto nos 12 meses do ano safra 2024-2025. As remessas ao exterior renderam 14,728 bilhões de dólares, um crescimento de 49,5% na comparação com a safra anterior. Os altos preços alavancaram o resultado. Em volume, no ano safra de julho de 24 a junho de 25, houve uma queda de 3,9%. O Brasil exportou 45,589 milhões de sacas de 60 quilos, o equivalente a 152.938 containers de todos os tipos de café a 115 países. Mesmo com a queda, esse foi o terceiro melhor desempenho na história. Mostra como o café tem uma importância econômica para o Brasil. Já sempre mencionamos a importância social, uma cafeicultura majoritariamente social, agricultura familiar e ambientalmente correta, com índices de preservação acima do exigido pelo Código Florestal e também uma cafeicultura balanço de carbono negativo que mais sequestra que emite dióxido de carbono. Considerando apenas o mês de junho, a queda foi maior, de 28%, com 2,61 milhões de sacas embarcadas.
É importante mencionar que esse número já era esperado pela menor disponibilidade de café. Nós obtivemos exportações recordes em 2024, 50,5 milhões de sacas, e a partir de janeiro, quando exportamos 4 milhões de sacas, esse número foi reduzindo. Foi 3,4 em fevereiro, 3,3 em março, 3,1 em abril, 3 em maio e agora junho 2,6. Menor disponibilidade, e a safra nova está sendo colhida e aparecerá já nos próximos meses nas nossas estatísticas de exportação. Os Estados Unidos lideraram o ranking dos principais parceiros comerciais dos cafés do Brasil na safra 24-25, com 7,468 milhões de sacas. Esse volume representa alta de 5,65% na comparação com os 12 meses da temporada anterior e corresponde a 16,4% das exportações totais de café do país. E as exportações brasileiras de fruta cresceram 27% no primeiro semestre. O melão foi a fruta mais exportada. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Brasil exportou mais de 546 mil toneladas de frutas frescas e processadas. Isso representa um aumento de 27,17% em relação ao mesmo período de 2024. Em receita, a alta foi de 12,58%, com um faturamento de 583 milhões de dólares. Os dados são da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas. O melão foi a fruta mais exportada, com 118 mil toneladas embarcadas, um aumento de 19% em volume em relação ao mesmo período do ano passado. Os limões vêm em seguida, com cerca de 107 mil toneladas. Na sequência está a manga, com quase 88 mil toneladas. As exportações de melancia ocupam a 4ª colocação, com 73.500 toneladas, um aumento nos embarques de 75%. 43 mil toneladas de banana foram enviadas ao exterior, um aumento de 97%. Em seguida está mamão, abacate e maçã. As uvas também ganharam destaque no período, com 10,3 mil toneladas exportadas, um aumento de 106% em volume e 77,5% em valor, somando 26,5 milhões de dólares. Isso significa mais emprego, mais geração de emprego, mais distribuição de renda, mais divisas entrando para o Brasil. Então mostra um setor do agro que nem é tanto conhecido, que é a fruticultura, mostrando o seu valor e a sua importância. O alcance das frutas brasileiras está em expansão. Desde 2023, o país conquistou o acesso a 7 novos mercados para frutas, como o avocado, mamão, cítricos e uva, incluindo países estratégicos como Chile, Índia, Japão, Costa Rica e China. No segundo semestre, realmente, é o momento mais forte. A gente espera aumentar ainda mais e quebrar mais um recorde de exportação, chegando próximo de 1,5 bilhão de exportações em fruta fresca. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, comentou os possíveis impactos se a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos entrar em vigor. Para ele, os norte-americanos também vão sentir os efeitos. O Brasil é o principal fornecedor, principalmente das commodities, com destaque para o soja, a carne de boi, suco de laranja. E nesse primeiro momento, numa análise preliminar, o principal impactado será o consumidor americano. Então veja, o Brasil ele fornece mais de 90% do suco de laranja para os Estados Unidos. Então se esse copo ele é consumido a $1, ele passará a pagar R$1,50, com 50% de tarifa. Então no primeiro momento a tarifa impacta muito mais os próprios americanos. Portanto, é claro que é importante que o nosso governo, nosso presidente Lula, já está encabeçando esse movimento, ele possa convencer o governo americano a retroceder sobre a proposta de aumento de tarifa, que não veio acompanhada de uma discussão comercial tarifária, mas sim vinculada a uma outra questão que não guarda relação com a competência do governo federal, mas sim com o judiciário. Então, me parece que as chances de
que o governo americano retroceda sobre esse assunto é muito importante. Ainda não é possível precisar o impacto da tarifa nas operações portuárias, uma vez que o Porto de Santos é multipropósito e boa parte das exportações, em especial aquelas provindas do agronegócio, tem a China como principal destino. O Porto está analisando qual é o impacto efetivo para principalmente as exportações desses produtos que nós entregamos para os Estados Unidos. O principal cliente do Porto de Santos e do Brasil é a China. O segundo são os americanos. E aplicada também a reciprocidade, certamente tanto os consumidores americanos quanto os brasileiros, eles serão prejudicados e os preços, obviamente, e as importações e exportações serão afetadas. De toda forma, Anderson Pomini entende que é preciso buscar alternativas de mercado. Uma relação comercial. O país tem que se adaptar. Os nossos produtos, eles são solicitados pelo mundo. Então, se os americanos aumentarem em muito essa tarifa, a função do nosso governo é buscar outros consumidores. Então, provocando a China, a Índia, a Alemanha, outros países, para que eles recebam esses produtos. A nossa carga é uma das mais valiosas do mundo, porque ela tem relação direta com a alimentação. Diferente de produtos industrializados, que você pode até abrir mão no primeiro momento, a alimentação não. Portanto, existem filas de países buscando principalmente a força do nosso agro, representada por essas commodities que eu me referi. E a laranja e o suco concentrado da fruta também entram nessa disputa com os Estados Unidos. Por lá, os norte-americanos já começam a sentir o peso no bolso. O Brasil é líder mundial na exportação de suco de laranja e responde por cerca de 70% do mercado global. Só para os Estados Unidos, as exportações brasileiras somaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2024. Cerca de 80% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos é brasileiro, principalmente na forma congelada e concentrada. A medida anunciada por Donald Trump pretende proteger os produtores americanos, principalmente daqui da Flórida, estado que também é estratégico nas eleições. Mas o que parece uma jogada política pode pesar no bolso do consumidor americano e atingir em cheio os produtores brasileiros, que sofreriam com cortes de contratos, queda na produção e até demissões. Nos Estados Unidos, o impacto também seria imediato. A Flórida era de longe o maior produtor de laranjas dos Estados Unidos, chegando a representar mais de 80% da produção nacional nos anos 1990. A partir dos anos 2000, a produção despencou por causa de uma doença bacteriana devastadora que impede a fruta de amadurecer e mata as árvores. Tempestades e furacões também afetaram bastante os pomares do estado. A Califórnia virou o maior produtor de laranja atualmente no país, mas não dá conta da demanda. Ou seja, os americanos precisam do suco brasileiro. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu 2,7% em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o ritmo de inflação mais acelerado desde fevereiro, superando as expectativas e sinalizando que as tarifas de Donald Trump estão afetando os preços. Enquanto o futuro dessa tarifa ainda está sendo discutido, para o consumidor, o sabor da laranja já está amargo. E um outro produto que pode ser impactado é a carne. Em Mato Grosso do Sul, os 4 maiores frigoríficos já suspenderam as atividades. O pátio deste frigorífico em Campo Grande vivia movimentado. Agora, pouca gente circula por uma das maiores processadoras de carne bovina da América Latina. Frigoríficos como este decidiram paralisar as atividades para evitar prejuízos. Isso porque uma parte da carne produzida aqui é exportada para os Estados Unidos. Nós temos produtos estocados que deveriam ir ao mercado americano, que não vão mais, e também nós estamos suspendendo o abate. O Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado afirma que a taxação de 50% para produtos brasileiros torna a exportação insustentável. Com a suspensão das atividades, os cortes que seriam vendidos para os Estados Unidos vão precisar ser destinados para outros mercados. Qual o mercado?
Não se sabe ainda, as indústrias, cada uma vai direcionar para o mercado que ela conseguir, com preço melhor. Depois da China, o mercado americano é o principal destino da carne bovina brasileira. Com a taxação a partir de 1º de agosto, o cenário para as exportações permanece incerto. Nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. E todo esse cenário já trouxe um reflexo por aqui. Os preços das carnes suína e bovina estão em baixa. O impacto do anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, em conjunto com o ritmo fraco de vendas internas da carne bovina, tem gerado forte lentidão dos negócios de animais para abate e enfraquecimento dos preços. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina brasileira, respondendo por 12% das exportações, atrás da China, que concentra 49%. A demanda por carne suína no mercado doméstico também está baixa. De acordo com dados do CPEA, esse contexto pressionou os valores de negociação do animal vivo e da proteína. Pesquisadores apontam que a baixa procura pode estar relacionada ao período de férias escolares. E a demanda pode cair ainda mais na segunda quinzena do mês, época em que tradicionalmente a procura pela proteína diminui. Assim, o movimento de queda pelo animal vivo pode se intensificar. O agronegócio paulista registrou superávit no primeiro semestre, mesmo com uma redução de quase 10% das exportações. Café, carnes e sucos sustentaram as exportações do agronegócio paulista nos primeiros 6 meses deste ano. O principal produto exportado por São Paulo, o açúcar, registrou queda por causa da maior produção na Ásia. Em números gerais, no acumulado do primeiro semestre de 2025, São Paulo exportou 13,36 bilhões de dólares. Uma redução de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação às importações, houve uma alta de 4,7%, com a soma chegando a 2,91 bilhões de dólares. No saldo, a balança comercial do setor no estado registrou superávit de 10,45 bilhões de dólares, 13,1% menor ao verificado no primeiro semestre de 2024. Dentre os principais grupos de produtos exportados estão o complexo sucroalcooleiro, responsável por 26% do total exportado pelo agro paulista no período, seguido do setor de carnes, do complexo da soja, produtos florestais e o grupo de sucos. O café aparece na 6ª posição, com 7,3% de participação na pauta de exportações. Entre os principais destinos estão a China, com 23,8% de participação, seguido de União Europeia, com 14,9% e Estados Unidos, com 14,3%. No contexto nacional, as exportações do agronegócio do estado corresponderam a 16,3% do total, posicionando o estado na 2ª colocação, atrás apenas de Mato Grosso. O saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro alcançou um superávit de 71,94 bilhões de dólares, valor 1,1% inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado. Os canais de irrigação em Campos, no Rio de Janeiro, sofrem com a redução do nível do Rio Paraíba do Sul. Claro que isso compromete a agricultura da região. O tradicional inverno seco de Campos aumenta ainda mais a estiagem. A falta de chuvas reduz o volume de água disponível nos canais, que são utilizados, por exemplo, para irrigação e abastecimento. A estiagem impacta diretamente a agricultura, que é uma atividade fundamental para a economia do município. Os canais são verdadeiras veias que passam por todo o território e não podem nem devem ficar estagnados. Todos os canais são abastecidos pelo Rio Paraíba do Sul, que historicamente sofre com baixos níveis de água. O diretor do Comitê do Baixo Paraíba do Sul alerta para a situação atual.
Nós temos estudos do CEIVAP comprovando isso, porque as estiagens estão mais longas e as chuvas estão mais fortes, mas concentradas. Quer dizer, chove uma semana que deveria chover em 3 meses. Todos os anos a gente enfrenta isso, desde 2014. Há mais de 10 anos que nós enfrentamos essa realidade. A partir de maio, junho, o ano passado tivemos o pior junho da história, o segundo pior, aliás, o pior foi em 2014, o segundo pior junho da história, e esse ano estamos repetindo. Cotas abaixo da cota mínima de sobrevivência do rio, a gente chama de vazão ecológica. Autoridades têm buscado estratégias para lidar com o problema. Atualmente, a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural fazem a limpeza do canal Cacomanga, que possui mais de 4 quilômetros de extensão. O serviço beneficia diretamente os bairros Julião Nogueira, Nova Brasília e Esplanada, que tem sua drenagem totalmente conectada ao Cacomanga, que deságua na foz do rio Ururaí. De acordo com os órgãos envolvidos, o momento da estiagem é o mais adequado. Em períodos de cheia, tudo bem, nós temos água e a água corre e flui, flui numa beleza. Mas em períodos de estiagem, alguns problemas se tornam evidentes, sobretudo porque a gente vive numa região onde a produção agropecuária é presente, né? E a agropecuária usa fertilizantes. E esses fertilizantes eles vão para esses canais, né? E isso favorece o crescimento, a produção de muita matéria primária, né? de vegetação primária, notadamente na presença de água-pés, que a gente pode visualizar em grande parte dos canais aqui na Baixada Campista. O geógrafo acredita que a solução seja uma atividade contínua dos órgãos, a fim de que os canais tenham sempre fluidez em suas águas. Pensar em obras sistemáticas de macrodrenagem de tempos em tempos, não apenas no período de estiagem. Com o nível baixo do Paraíba, os canais vão sendo atingidos um a um. Mas, segundo o representante do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, uma grande obra está por vir e será a redenção de toda a região no que diz respeito ao fim da escassez de água que afeta diretamente os canais. O Estado fez uma obra de 92 milhões aqui em 2010 de limpeza dos canais e reforma das comportas do Flecha, da Lagoa de Cima. Do Rio Paraíba do Sul não foi feito nada. Vai ser feito agora para a adução de água para esses canais e manutenção de todo o sistema. A quarta-feira do produtor rural da Universidade de Brasília destacou o protagonismo feminino no agronegócio. No palco, mulheres. O assunto, agronegócio. Apesar de sempre presente no campo, a influência que elas exercem está cada vez maior. Da gestão de propriedades rurais, à liderança de empresas, passando pela produção de vinho, de soja ou de mel, como a Bibiane. Expondo pela primeira vez na quarta-feira do produtor da UNB, ela conta que ainda enfrenta um certo preconceito quando diz que é apicultora. A princípio eu enfrentei bastante dificuldade e principalmente assim dos olhares da sociedade. Mas eu tive a curiosidade, gostei, né, desde a primeira vez que eu fui para o campo, porque trabalhando com a roupa, com segurança, é para todas as mulheres que gostam. E eu me apaixonei pelas abelhas e estamos aqui vendendo nosso mel. A dona de uma empresa de máquinas agrícolas destaca que a mulherada vem rompendo barreiras históricas, operando os maquinários, dirigindo tratores e assumindo o protagonismo em diversas frentes do setor. A gente tem hoje uma inovação e a tecnologia que está a nosso favor, né? A facilidade que a gente tem para utilizar os equipamentos, não ficar dependendo tanto de força física, mas que a gente consiga fazer, aumentar a produtividade desde do preparo da terra, no plantio até a colheita, com vários equipamentos com essa inovação tecnológica. Isso facilita muito a nossa vida. O protagonismo delas inspirou o tema da feira este ano, Mulheres Transformando o Campo. Hoje nós temos várias mulheres tomando conta de empresas de várias áreas da agricultura, agropecuária de forma geral, e a nossa feira esse ano tem o tema de Mulheres Transformando
o agro por conta disso, porque as mulheres realmente estão modificando, ajudando em companhia, claro, com os homens, a desenvolver melhor ainda a nossa agropecuária nacional. O diretor de uma empresa produtora de sementes reconhece a participação das mulheres no campo. A mulher não está transformando só o campo, né? A mulher está transformando todos os segmentos. Nós, além de sermos produtores de semente e plantarmos as nossas áreas de lavoura, nós temos uma empresa que 70% hoje são mulheres, né? Então a mulher está em todo o setor da empresa. Eu acho fantástico, porque elas têm uma percepção, uma rigidez no fazer a coisa acontecer, né? Ellen está há um semestre de se formar em agronomia e já está à frente de uma vinícola. É muito gostoso, né? A gente poder ver mulheres ganhando espaço no agro cada dia mais, em papéis de gerência, de comando. Talvez esse nosso cuidado feminino acrescente muito mais a isso. E é muito legal você, pós-formado ou nem formado ainda, conseguir ter oportunidades no mercado, um mercado que é majoritariamente masculino, né? Então a ideia é essa, trazer para jovens mulheres esse caminho do agro. O Senado aprovou um projeto de lei que coloca regiões do norte e noroeste do Rio de Janeiro no mapa do clima semiárido do Brasil. Com isso, os produtores passam a ter acesso a programas do governo federal. Há séculos, a cana-de-açúcar é a principal produção agrícola de Campos. Cultura conhecida por se adaptar a locais quentes, com sol e chuva moderada, principal característica da maior cidade do interior do estado. É por isso que Campos e mais 21 cidades da região norte e noroeste do Rio fazem parte de um projeto de lei que foi aprovado no Senado para integrarem o mapa do semiárido do país. Segundo o presidente da Associação Norte Fluminense de Plantadores de Cana, Asflucan, é uma grande vitória para os produtores de Campos. Isso pode atrair mais indústria para aqui, desde que se consiga criar um fundo, arrumar recursos para botar num fundo para fazer o financiamento da nossa região com taxa de juros mais baratas. E nós precisamos que o produtor tenha condições financeiras de cuidar da sua lavoura, limpar, adubar, irrigar. Os municípios beneficiados pela lei que foi para a sanção do presidente da República passam a ter direito ao benefício Garantia Safra, que ajuda a agricultura familiar e assegura a sobrevivência de produtores que vivem em lugares com seca ou excesso de chuva. O presidente da Asflucan explica ainda que a característica do solo dificulta a estratégia de variar a produção. Muitos tentam plantar soja em consórcio com a cana, mas não deu certo. O Asflucan fez isso há 7, 8 anos atrás para tentar fazer uma rotação de cultura. Você plantar a soja para em março plantar a cana. Se não tiver irrigação, não funciona. O clima semiárido é caracterizado por temperaturas elevadas e baixos índices de chuva, o que resulta em longos períodos de estiagem. Normalmente, as chuvas são concentradas no verão, enquanto o inverno tende a ser mais seco. Em Campos, cerca de 80% dos produtores rurais são pequenos, têm no máximo 15 hectares. Por isso, segundo este economista, esta decisão de colocar a cidade como área de semiárido para receber benefícios não é suficiente. São propriedades individualmente, isoladamente, muito pequenas, sem a possibilidade de avançar competitivamente. Daí a necessidade de se pensar um grande planejamento que envolva, na verdade, esses produtores de forma coletiva, né? E também instituições de apoio, tanto na área tecnológica, quanto na área financeira, quanto na área de organização produtiva mesmo, né? Somente eliminando esses gargalos, nós teríamos, na verdade, um setor com mais possibilidades de competir com maior escala, né? E competir e melhorar a vida desses produtores e da cidade consecutivamente. Os touros são as grandes estrelas das montarias nas provas aqui no país. E existe um trabalho intenso de preparação. Você vai conhecer agora uma fazenda que é referência na criação desses animais. Nas arenas, eles dão um verdadeiro show. Grandes saltos e giros intensos. Essas são as marcas das apresentações cheias de energia que transformam os touros nas grandes atrações dos rodeios no país e no mundo.
Mas para esses animais terem um bom desempenho aqui na arena, gente, eles precisam de cuidados especiais na rotina do dia a dia. E é por isso que a gente vai conferir um pouquinho de perto tudo isso. Vamos lá? Nesta fazenda em Cem, que é uma referência nacional na criação de touros de rodeio, os cuidados são rigorosos para garantir o bem-estar dos animais, que são considerados verdadeiras estrelas. Hoje a gente vem investindo muito na genética de touros de rodeio, porque nós estamos na mão certa, porque o touro normal, vamos falar, o boi de pasto, o boi de confinamento, é uma genética mansa. E nós queremos uma genética nervosa de animais que não pode encostar nele para pular. Então, a gente tem uma seleção de vários animais aí, de vacas, de touros, a gente está cruzando esses animais e vem obtendo um resultado muito grande. Aqui, cerca de 80 animais com uma média de 700 quilos ou mais são destinados ao esporte. A fase de preparação ocorre entre dezembro e março, onde nesse período são consumidos cerca de 1,5 toneladas de alimento concentrado energético. Cada animal recebe aquilo que ele precisa. Tipo assim, um touro muito grande, ele tem que comer mais do que um touro pequeno. E um touro gordo também, um touro que já está passando, ele não pode, porque esses touros são atletas de pulo. Então ele tem que comer o que ele necessita para manter a capacidade atlética dele. Além do controle alimentar, os animais também realizam exercícios para manter a forma física essencial para um bom desempenho nas competições. Dezembro, janeiro, fevereiro e março a gente eles fazem treinos de agilidade, fazem treinos de força, capacidade, e assim quando volta os rodeios a gente para os treinos, porque daí eles estão preparados e eles gastam a energia deles no rodeio. Mas não são todos os animais que estão aptos à montaria. Por exemplo, em um rebanho com 100 cabeças de gado, apenas 4% demonstram o desempenho necessário para esse tipo de esporte. Ele tem que ter uma índole de pulo. E através da genética, a gente vem apurando isso, que são animais que transmitem realmente, entendeu? O animal que é pulo, ele tem aquela índole dele de mais bravo, realmente de saltar. A mãe também transmite muito, às vezes até mais do que o touro. O boi de genética, 80% desses animais dão puladores. Esse especialista em grandes animais explica a importância da preparação dos touros de alta performance para que eles atendam aos requisitos avaliados nas provas. Pelo Ministério da Agricultura, esses animais eles têm que ter exames de brucelose e tuberculose negativos, né, para eles participarem do evento. Então esses exames eles são feitos periodicamente, a cada 60 dias, obrigatoriamente eles têm que ser feitos. Isso é um animal de elite. É um atleta de elite. Para os touros que se destacam, a carreira nas arenas começa por volta dos 4 anos e segue até os 12. Depois disso, muitos são direcionados ao melhoramento genético, ajudando a formar novas gerações de campeões, como o Bipolar, que já brilhou muito em grandes eventos como o Rodeio Cotrimbus, responsável por reunir todos os anos grandes estrelas do esporte no interior paulista. O importante é isso, a gente somar o melhor dos meus animais, das outras boiadas também, e o público tem que ganhar com isso, os peões têm que ganhar com isso. Então acho que o sucesso da nossa festa é essa divisão aí para todo mundo levar o que há de melhor e o público ganhar com isso. Ela foi toda braba de chapéu, disse que ninguém vai ver ela de véu. E uma das modalidades mais concorridas do mundo country atrai cada vez mais competidores aqui no nosso país. Ela reproduz na arena a lida diária do peão no campo. No meio da poeira, entre berros de boiada e relinchos de cavalos, nasce uma competição onde a agilidade é medida em segundos. Um duelo no campo na forma mais pura. Homem, cavalo e boi em sincronia. É um esporte que nada mais, nada menos. É um boi numerado de 0, tá, ao 9. Existe um boi sem faixa, tá? Que esse boi não pode passar em momento algum. É composto por dois competidores montados a cavalo, tá? E aí o juiz grita o número do boi, o competidor vai e busca o primeiro boi e assim por sequência, tem que passar o gado na sequência correta. Um só objetivo, mover um a um os bois para o curral ao lado, na sequência correta. Tudo isso em até 60 segundos. E aí o menor tempo vai ser o grande campeão. O cavalo não é só montaria
correria, mas peça-chave da vitória. Cada movimento, freada e virada brusca exigem treinamento e confiança mútua entre o animal e o cavaleiro. Tem que ter muita técnica, né? Muita inteligência. Quem vê de fora pensa que é fácil, mas não é não. Muita gente acha que isso aqui, essas competições, acabam maltratando os animais ou algo do tipo. Mas isso aqui acontece todos os dias no dia a dia de gente que é produtor rural, que está na fazenda, que está trabalhando. E o Nuno vai explicar melhor, né, Nuno? Isso não tem nada a ver com maus tratos. Aqui os animais são bem tratados, até por sinal, né? É o esporte que acontece todos os dias na fazenda, na apartação do gado, na apartação do bezerro com a vaca, tá? Isso acontece no dia a dia. Inclusive, sobre as regras do ranchote, não pode bater no gado, tá? Não pode bater em momento nenhum, não pode bater no cavalo, tá? A gente não pode usar nada de rédea para bater, nada de corda para bater no gado. Se caso acontecer, é desclassificado. A única coisa que pode cercar o gado e que pode encostar no gado é o cavalo. Essa é só a segunda vez que o Rancho Sorte acontece no Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares. 2 pistas simultâneas com várias categorias e mais de R$68 mil em prêmios. E se engana quem pensa que aqui é só esporte. É tradição. É família reunida, moda country, desfilando em cada canto. Meu pai me incentivando sempre, o esporte que eu faço com ele é muito bom, muito legal. Eu vou fazer o esporte com a minha família e com meu pai. Um projeto de incentivo à produção de leite tem ajudado pequenos produtores no Rio de Janeiro. A gente mostra tudo para você agora. A produção de leite, que por anos esteve concentrada em Minas Gerais e São Paulo, ganhou fôlego no estado do Rio de Janeiro graças ao uso de tecnologia, assistência técnica e apoio institucional. Em Campos, o programa Campos Leite tem impulsionado a produtividade e transformado a atividade numa oportunidade que vai além da tradição. Na localidade de Balança Rangel, no distrito de Travessão, o produtor Felipe Samuel investiu em infraestrutura, genética e nutrição animal. Ele deixou a carreira como técnico de segurança do trabalho para seguir o exemplo do pai no trabalho do campo. Desde pequeno eu fui criado dentro de um curral, até aproximadamente meus 5 anos de idade. E isso ficou marcado na minha história, né, na minha infância. E quando eu tive essa oportunidade de retornar, eu aproveitei. Atualmente, a propriedade de Felipe produz mais de 200 litros de leite, com a mesma quantidade de rebanho de 3 anos atrás, quando eram produzidos 30 litros por dia. O salto só foi possível graças a boas práticas de manejo, alimentação balanceada e acompanhamento veterinário. Um crescimento de mais de 700% em produtividade, resultado direto da profissionalização no campo. Aproximadamente há uns 3 anos atrás, quando eu vim para a propriedade trabalhar junto com meu pai, o resfriador mais próximo era 15 quilômetros de distância. Então, ou seja, 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, 30 quilômetros. Mas com assistência técnica, depois do programa Campos Leite, onde tem um resfriador dentro da nossa propriedade, e ele não só auxilia a minha produção, mas também facilita a produção dos nossos amigos produtores. O equipamento garante a conservação do produto e beneficia também propriedades vizinhas. Ajuda muito, né, principalmente os pequenos produtores, porque evita um gasto logo inicial na compra de um resfriador, né? Então facilita muito isso aí, né? Criado em 2021, o programa já atendeu mais de 120 produtores com assistência técnica gratuita, melhoramento genético e gestão da produção. O Campos Leite tem o diferencial de levar o veterinário à propriedade, um serviço caro quando pago pelo pequeno agricultor, mas quando feito em conjunto, multiplica resultados. O programa ele pega desde a base, ele faz o manejo nutricional, ou seja, cuidando da alimentação desses animais, o manejo sanitário, ou seja, cuidando da sanidade, da saúde do rebanho, e também fazemos o manejo reprodutivo. O manejo reprodutivo é para você ter vacas parindo e também ter uma qualidade genética melhor do nosso rebanho. Nos últimos anos, várias iniciativas têm melhorado a qualidade do leite, com treinamentos para produtores, adoção de boas práticas de manejo e melhorias na infraestrutura de transporte e armazenamento.
Além disso, há um foco na sustentabilidade, na valorização da produção local e na ampliação do mercado para os produtos derivados do leite. A integração entre os diferentes elos da cadeia, o apoio às cooperativas e o incentivo à inovação tecnológica são estratégias-chave para o crescimento sustentável do setor leiteiro em Campos dos Goytacazes. A gente está numa crescente muito boa, então com assistência técnica esses números só têm a melhorar a cada dia. Depois de um evento de cafés especiais na Suíça, o Brasil pode negociar 107 milhões de dólares nos próximos meses. O mercado europeu é o principal para o café especial brasileiro. 31 empresários da comunidade do Café Especial do Brasil, representando produtores, cooperativas e exportadores, estiveram na World of Coffee, em Genebra, na Suíça, no final do mês. No evento foram realizados 19,719 milhões de dólares em negócios presenciais. Agora, o setor espera concretizar mais 84 milhões e 480 mil nos próximos 12 meses. A delegação brasileira esteve no evento através do projeto Brasil The Coffee Nation, desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A participação brasileira no principal mercado de destino dos cafés especiais do Brasil mostra uma oportunidade dos empresários concretizarem negócios, mostrando o potencial que o Brasil tem em mostrar ao mundo a qualidade dos cafés especiais, por sua pluralidade no perfil sensorial, variedades, processos e cafés que atendem a todos os paladares. Foram firmados 921 contatos comerciais, sendo 561 novos. A feira é considerada a maior da Europa para cafés especiais. Os visitantes também puderam provar a bebida de diferentes origens produtoras, representando a diversidade sensorial do Brasil. Foi realizada uma ação com cafeicultoras brasileiras, fomentando a valorização da atuação feminina na atividade, além de uma experiência sensorial conectando cafés especiais brasileiros a ingredientes típicos nacionais, como a rapadura, castanhas e frutas, ajudando a promover o terroir do Brasil de forma sensorial e educativa. A gente entregar para o mundo, para a Europa, cafés incríveis que brasileiros estão produzindo justamente nesse momento de uma colheita fantástica que a gente está chegando aí no Brasil. No ano safra 2024-25, os cafés que têm certificados de práticas sustentáveis ou qualidade superior responderam por 19,5% das exportações totais brasileiras, com o embarque de 8,907 milhões de sacas ao exterior. Esse volume é 1,2% superior ao da temporada passada. Sabia que Braslândia é considerada a capital do morango? É responsável por cerca de 96% da produção do Distrito Federal, segundo a Emater. E você confere agora os detalhes da colheita. Morangos vermelhinhos e deliciosos. Aqui são cerca de 12 mil pés da fruta, que faz o maior sucesso no Distrito Federal. O Divino colhe cada uma com muito cuidado. O Divino já planta, já está aí na estrada da agricultura há cerca de 33 anos e 26 com morango orgânico, né? Qual a principal variedade do senhor? Hoje eu planto mais o Sandres, que é uma variedade que é mais resistente, não produz tanto quanto os outros, mas ganha em sabor, em qualidade geral, ele é melhor do que os outros, né? E o que faz ele ficar assim, com esse padrão? Olha, tem que estar com o solo adubado bem equilibrado, né? Bastante matéria orgânica no solo. Como a gente planta orgânico, a gente tem que ter muita matéria orgânica no solo, né? E tem alguns minerais que são permitidos na agricultura orgânica que a gente joga no solo também, né? Segundo o produtor, para controlar as pragas, além de escolher uma variedade mais resistente, ele utiliza inimigos naturais, como o tricograma, que é esse inseto bem pequenininho que ajuda a matar os predadores. O senhor trabalha aqui com irrigação também? Irrigação. Como é que é a sua irrigação? Eu tenho irrigação com essa mangueira que chama gotejamento, e tem aspersão também para dar uma lavada, que dá muita poeira, tem que jogar uma água por cima para dar uma lavada na poeira, né? Mas o que molha mesmo é mangueira de gotejamento. É.
E essa estrutura que o senhor utiliza aqui, que é essa lona preta, né, e ele um pouco mais acima do solo, é para quê? Para proteger? Para proteger, para o morango ficar protegido da terra, do solo, né? Esse plástico também ajuda a conservar a água no solo, né? A evaporação aqui é muito grande, né? Se usar água numa terra descoberta dessa aqui, ele vai evaporar com 1 hora, 2 horas, o solo está seco novamente. Isso aqui ajuda a segurar a umidade no solo. Plantar no Distrito Federal, plantar morango no Distrito Federal, é viável? É viável porque aqui a gente está numa altitude de 1.200 metros aqui, nessa propriedade, 1.200 e poucos metros de altitude, e morango ele precisa de pelo menos as noites mais frias, né? Para produzir bem, né? Então aqui nessa região é bom produzir. Por isso que Braslândia é o maior produtor de morango do Centro-Oeste. Para facilitar a lida do dia a dia, Divino utiliza algumas tecnologias. Uma delas foi desenvolvida pelo filho. É um sensor de solo, né, que ele manda via rádio, tem um painelzinho solar, e ele envia a mensagem de cada 10 minutos como está a umidade do solo para a gente ficar monitorando via celular, para não usar nem água a mais nem de menos, para nem deixar a planta sofrer, nem tampouco adoecer a planta também com excesso de água, né? E como em quase toda propriedade rural, ele enfrenta certos desafios. Hoje quase não se consegue mais mão de obra para trabalhar na zona rural. É um problema. Meus filhos, só tem um que trabalha aqui, os outros 2 não quis. Os vizinhos também, nem o vizinho quis trabalhar mais na zona rural, né? Então, tá difícil encontrar. É difícil, não encontra mais. Mesmo com toda a dificuldade, o senhor gosta de fazer o que faz? Eu nasci na zona rural, fui para São Paulo, morei lá 17 anos, trabalhei na indústria, no comércio e voltei para cá novamente em 91. Já estou aqui aqui nessa propriedade em 92 e eu sempre trabalhei nesse período sempre com agricultura, né? E não pretende parar tão cedo? Não pretendo não, só depois que morrer não tem jeito, né? Você vai conhecer agora um ex-bancário que virou produtor de orquídeas depois de se aposentar. Hoje, todo orgulhoso, ele comemora o fato de ter unido a paixão a um negócio de sucesso. Atualmente, são mais de 200 espécies diferentes. Essa aqui é Cattleya valkyriana tipo. Essa aqui, ó, isso aqui é um espetáculo. Essa aqui é, deixa eu ver o nome, acho que é uma Larnelli. Tem hora que a gente esquece o nome, né? A paixão pelas orquídeas começou quando o João Batista cuidou de 4 plantas da mãe dele. Por um tempo, isso foi só um hobby. Mas há 12 anos, perto de se aposentar, o banco onde ele trabalhava promoveu um curso preparatório para a aposentadoria. E foi ali que ele viu a oportunidade de tornar o hobby um negócio. Falei assim, olha, a melhor coisa que eu fazer é abrir isso para as outras pessoas também. É uma coisa que eu gosto, é bonito, né? Vai trazer alegria para as pessoas como trazem para mim e eu vou comercializar orquídeas. Uma parte do que recebeu pela aposentadoria, ele investiu no orquidário e o negócio ganhou espaço aos poucos. Hoje, seu João tem 3 colaboradores que o ajudam no cuidado com as plantas. O faturamento por ano é de cerca de R$60 mil. Ele vende as plantas diretamente aos consumidores, sem intermediários, sem revenda em lojas. E também aluga as plantas para empresas e eventos. É como um serviço de assinaturas. O cliente sempre recebe uma planta florida para enfeitar os ambientes. O trabalho no orquidário deu um novo sentido para a aposentadoria do seu João. Isso daqui é fantástico, isso aqui faz com que eu tenha qualidade de vida. Porque já pensou passar o dia todinho ou jogando dominó, ou vendo televisão, que eu estou ajudando algumas outras pessoas, eu estou fazendo pessoas felizes, porque estão vendo plantas bonitas, né? E estou dando oportunidade a algumas outras pessoas, né? Eu fiz curso de divulgação, né, das redes sociais, que é uma coisa nova, de custos. Fiz algumas excursões para conhecer outros locais que produziam flores. E o Sebrae fez muitas consultorias, né, dizendo o que você poderia fazer, né, qual ramo que você poderia escolher, o que você teria que fazer em primeiro lugar. Ele deu essas orientações que foram extremamente interessantes para mim e acho que para alguns outros colegas também.
Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale.